Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre as ideias de seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. Então nós vamos começar, referenciando de que essas relações, elas podem sim ser visualizadas e encontradas diretamente na circunferência trigonométrica, que é aquela que tem o centro coincidindo com a origem do plano cartesiano, ou seja, coordenadas 0, 0, e que tem o raio unitário. A distância do centro até qualquer um de seus pontos da circunferência é igual a 1. E aí, na própria circunferência trigonométrica, nós encontramos então essas relações, como no eixo X, nós vamos encontrar os valores de cosseno. O que isso quer dizer? Quando você projeta um ângulo sobre o eixo X, você tem o valor do cosseno. Então, à direita nós teremos valores positivos, à esquerda nós teremos valores negativos. Eu digo isso porque nós podemos ter ângulos em qualquer um dos 4 quadrantes. Sobre o eixo Y, nós vamos encontrar os valores de seno. Isso quer dizer que os ângulos que estão para cima do eixo X no eixo Y terão valores positivos e os que estão para baixo terão valores negativos. E a tangente, que é a divisão de X por Y, você vai fazer aquela regra de sinais na divisão. Números com sinais iguais divididos resultam em um número positivo. Números com sinais trocados na divisão resulta em um número negativo. Então, aqui está a ilustração, geométrica de onde estão seno, cosseno e tangente de um ângulo. Aqui eu tenho o ângulo alfa marcado. No eixo X, o cosseno do ângulo alfa, ele está projetado, No eixo Y, aqui a projeção desse ângulo me dá o valor do seno. E essa reta é uma reta auxiliar paralela ao eixo Y e que é tangente à circunferência trigonométrica. Então, se é tangente à circunferência trigonométrica, intercepta em um único ponto. E vai se comportar da mesma forma que o eixo Y. Valores para cima são positivos, valores para baixo são negativos. Então, quando a gente projeta ângulos do primeiro e terceiro quadrantes lá nessa reta, eu terei tangentes positivas. Se eu projetar ângulos do segundo e do quarto quadrante sobre essa reta, eu terei ângulos, veja bem, lá embaixo, valores negativos, Então, aqui, quando eu tenho ângulos maiores do que 360 graus, eu posso efetuar aí a primeira determinação desse ângulo. Eu posso não, eu devo, Por quê? Porque eu não consigo encontrar valores de seno, cosseno e tangente para ângulos que não estejam entre 0 e 90 graus. Na nossa tabelinha que ela fixa, gente? Nós conseguimos encontrar desde que o ângulo seja de 0 até 360. Ele passou de 360, nós precisamos dessa primeira determinação. Então, anota lá no seu caderno. Quando que faz a primeira determinação? Quando o ângulo for maior do que 360 graus. Como que faz isso? Dividindo o ângulo por 360 e descobrindo quantas voltas, esse ângulo dá na circunferência. Se ele der uma volta só, você encontra a primeira determinação. Se ele der 2 voltas, a segunda e assim por diante, ok? Então, quando nós encontramos essa primeira determinação, depois disso nós fazemos a redução ao primeiro quadrante. Para que é isso? Para que você possa, como eu disse um pouquinho antes, para que você possa encontrar os valores de seno, cosseno e tangente desse ângulo, que são de 0 a 90. Existe uma tabela que te dá todos esses valores dessas relações. Então, se o ângulo estiver no segundo, terceiro ou quarto quadrante, você reduz ele ao primeiro quadrante, fazendo a diferença desse ângulo com o eixo X. Então, aqui no segundo e terceiro quadrante, você vai relacionar com os 180 graus e no quarto quadrante com um ângulo de 360 graus. Depois que você fez isso, você vai encontrar um ângulo correspondente no primeiro quadrante. Ok, vai lá na tua tabelinha e você acha o valor e só joga o sinal dessa relação, ou do primeiro, ou do segundo, do terceiro ou do quarto quadrante. Não se esqueça dessa tabela, ela é muito importante e lá você tem os sinais dessas relações nos 4 quadrantes.
ok? Então, nesse vídeo nós falamos sobre as ideias de seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!